Oi pessoal, esse vídeo a gente vai fazer a questão 14 da prova de 2018. Vamos ler a questão e entender do que se trata e o que a gente vai precisar fazer para chegar no resultado. A empresa de bebidas Beba Mais possui uma máquina de refrigerantes que opera por 4 horas diárias. Consegue engarrafar 9.600 litros num período de 6 dias. Então aqui ele está falando de horas diárias. Ele está falando de litros e está falando de dias. Observe que todas essas expressões que eu destaquei aqui está numerando, está quantificando. Então isso a gente chama de grandezas. As grandezas são as grandezas numéricas. Essas grandezas é o que a gente vai precisar observar para poder escrever os dados da questão, ok? Então, tudo que eu estou quantificando são grandezas, e essas grandezas a gente vai escrever aqui, cada uma, organizar, para poder conseguir resolver essa questão. Então, continuando, determine em quantas horas diárias essa mesma máquina engarrafará 24.000 litros, ao litros aparecendo de novo, num período de 20 dias, novamente falando de dias, considerando que a máquina tem o mesmo ritmo padrão durante esses serviços. Olha só, horas diárias, ele está perguntando quantas. Então, isso é o que a gente quer descobrir. Aqui é o que a gente não sabe. Então, a questão quer saber quantas horas diárias a máquina vai levar para engarrafar essa quantidade de litros nesse tanto de dias. Então, vamos lá. Vamos escrever na ordem que apareceu. Horas diárias. 4. Vou escrever logo aqui. Depois a gente vai para litros. Litros. O primeiro dado de litros foi 9.600 litros. Então, em 4 horas diárias, 9.600 litros. Num período de quantos dias? Dias é a outra grandeza. 6 dias. Então, na ordem que foi aparecendo, eu escrevi aqui. Depois ele pergunta, quantas horas diárias? Então, esse é o X da questão. Eu não sei quantas horas. Aqui vai ser o meu ponto de partida, certo? Essa máquina engarrafará 24.000 litros. Então, onde tem litros, eu escrevo aqui, ó, 24.000 litros. Num período de quantos dias? 20 dias. Então, tudo organizado, vamos pensar como resolver essa questão. Bom, uma dica. Onde está a minha incógnita, o meu X, eu vou escolher a direção para a seta, só para me guiar. Eu vou escolher para cima, você poderia ter escolhido para baixo, não tem problema nenhum. Mas as outras grandezas, eu vou me guiar por essa orientação aqui, ok? Se eu coloquei a seta para cima, quando a grandeza for diretamente proporcional, vai ficar para cima na mesma direção, tá? Se eu tivesse escolhido a seta para baixo, então, quando a grandeza for diretamente proporcional a esta, ficaria também na mesma orientação, para baixo. Mas vamos lá, eu coloquei a seta para cima. E aí a gente vai comparar. Aqui eu tenho horas por dia e aqui eu tenho litros. Se eu aumento a quantidade de horas por dia trabalhadas, eu vou ter mais ou menos litros produzidos? Eu vou ter mais litros produzidos. Então, eu vou colocar a seta na mesma direção. Agora vamos comparar, sempre comparando cada grandeza com a grandeza que tem o X, que é a que eu quero descobrir. Agora vamos para dias. Se eu aumento a quantidade de dias, eu preciso de mais ou menos horas por dia para fazer o trabalho. Então aqui já é inversamente proporcional. Aqui a direção é contrária. Porque se eu aumento a quantidade de dias que eu estou trabalhando, eu vou precisar de menos horas por dia para fazer aquele trabalho. Se eu aumento a quantidade de dias, ou de horas por dia, eu vou fazer mais litros, né? Se eu aumento a quantidade de litros, eu preciso de mais horas por dia. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Essas duas, horas por dia e litros, diretamente proporcionais. Mais dias e horas por dia já é inversamente proporcional, ok? Então, depois que a gente já raciocinou quem é diretamente proporcional, quem é inversamente proporcional, a gente vai montar essa equação. Então, a grandeza que tem o X, eu vou montar a fração aqui, ó,
no primeiro membro da equação, ou seja, antes da igualdade. E depois da igualdade é que vai aparecer as outras grandezas. Então vai ficar litros é diretamente, então eu vou copiar exatamente na ordem que está no meu esqueminha aqui. E dias é inversamente, aí eu tenho que inverter. Então o 20 vem para o numerador e o 6 para o denominador. Quando a gente tem um tipo de questão dessa, o importante é a gente simplificar logo, porque se deixar para fazer todas as contas no final, se der para multiplicar tudo aqui para só depois simplificar, vai ficar muito grande. Então, aqui eu já observo que eu tenho esse número 9.600 terminando em 2 zeros e o 24.000 também. Então, eu posso simplificar por 100, ó. Simplificar por 100 significa eliminar esses 2 zeros. Dividido por 100, né? Se eu dividir por 100, 2 zeros a menos aqui para cada um, ok? Bom, então dividi numerador e denominador por 100, agora eu tenho 96 em cima e no denominador eu tenho 240. Mas aí eu observo que aqui na outra fração eu tenho 20. E o 20 e o 240 dá para dividir os dois por 20. Sempre eu posso simplificar, quando estiver duas frações multiplicando, sempre eu posso simplificar um número que está em cima, um outro que está embaixo, mesmo que não seja na mesma fração. Então eu vou dividir aqui por 20. Vou fazer até de outra cor para não confundir. 20 dividido por 20 dá 1. 240 dividido por 20. Bom, vamos pensar. 240 dividido por 20 é o mesmo que 24 dividido por 2. Então, 12. Agora eu tenho 96 e 12. 96 e 6. Olha, o 96 dá para simplificar por 6 também. Então, a gente pode simplificar dividindo por 6. 6 dividido por 6 dá 1. E 96 dividido por 6, vamos fazer a continha? 9 por 6 dá 1, sobra 3, né? Desce o 6, 36 por 6. Pronto, então deu 16. Olha só, quem foi que sobrou? Vamos organizar aqui para a gente não se perder nas contas. Sobrou aqui na frente 4 sobre x e 16 vezes 1, 16. 12 vezes 1, 12. Olha, 16 e 12. Ainda dá para simplificar, não dá? Dá para simplificar por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, agora eu posso multiplicar cruzado, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho 4 sobre x igual a 4 sobre 3. Eu posso multiplicar cruzado. Poderia já observar aqui, ó. Numerador está igual, 4 e 4. Então, obviamente, o x precisa ser o 3. Mas, só para tirar a prova, vamos fazer aqui a multiplicação cruzada. X vezes 4, 4x. 4 vezes 3, 12. Então, 4x igual a 12. X, então, vai ser o 12 dividido por 4. Então, como a gente já tinha visto, x é igual a 3. X é igual a 3, a resposta, letra A. Finalizamos aqui essa questão.